Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você aí, futuro advogado, se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e nós aqui do NEAF com um projeto pela Ordem para te ajudar na sua preparação. Eu sou Michel Bertone Soares, professor de Direito Administrativo aqui do NEAF, ex-advogado, atuante na área de Direito Público e atualmente servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vamos tratar aqui do tema do direito administrativo, da matéria do direito administrativo, trazendo uma questão como pano de fundo, De início, pessoal, gostaria de ressaltar que a média de questões de direito administrativo nos exames da Ordem, a partir do exame 2010.2, é de 6 questões por prova, o que corresponde a aproximadamente 8% das provas em geral. E o que é muito relevante na matéria que nós vamos tratar hoje, no tema que nós vamos desenvolver hoje, é a questão das licitações e contratos administrativos. Por quê? 80% das provas da OAB, dos exames da OAB do 2010.2 para frente, tiveram questões relacionadas a licitações e contratos administrativos. E mais relevante ainda, 30% de todas as questões que caíram nesse período foram referentes ao tema das licitações e contratos administrativos. Tá ok? Então, nós vamos trabalhar uma questão aí de pano de fundo, para as nossas discussões, questão que caiu no exame, no 15º exame da OAB. O enunciado da questão menciona a ocorrência de chuvas torrenciais, que danificaram o telhado do prédio de uma secretaria do Estado, dizendo que, nesse caso, o administrador entendeu que estavam presentes as condições para a dispensa de licitação, prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 86666, de 93, que trata da contratação emergencial para o acudimento, portanto, de uma situação calamitosa, emergencial, cujo não atendimento possa causar prejuízo ao interesse público. E o que se pede, então, é que, diante dessa situação, que o administrador teria submetido a questão à sua assessoria jurídica, sobre a possibilidade de contratação de uma empresa e sobre essas hipóteses, quais seria, diante desse caso concreto, qual seria a alternativa correta. A alternativa A menciona as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação não exigem justificativa de preço, porque são casos em que a própria legislação entende inconveniente ou inviável a competição para melhores condições, A alternativa B menciona para a gente a dispensa de licitação, assim como a de inexigibilidade, não prescinde da justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para licitar não significa a possibilidade de contratação por preços superiores aos praticados no mercado. A alternativa C, apenas as hipóteses de dispensa de licitação e não as situações de inexigibilidade exigem justificativa de preço, até porque a inexigibilidade significa que somente uma pessoa pode ser contratada, o que afasta a possibilidade de discussão quanto ao preço. A alternativa D, a dispensa de licitação não exige justificativa de preço, pois a própria lei prevê taxativamente que não se faça licitação nas hipóteses elencadas. Na inexigibilidade, a justificativa é inafastável diante do caráter exemplificativo do artigo 25 da lei. Dá uma pausa no vídeo aí, analisa a questão, tenta responder, ok? Que nós vamos seguir aqui com alguns comentários a respeito do tema para que nós cheguemos para poder avaliar a solução, a alternativa que você marcou e ver se você escolheu a alternativa correta. De início, pessoal, é importante destacar que a Constituição, lá no artigo 37, inciso 21, traz para a administração pública o quê? O dever de realizar procedimento licitatório prévio às contratações, que pretenda realizar para obras, serviços, compras e alienações. Portanto, a regra é que todas as contratações da administração pública sejam precedidas de um certame licitatório. Por isso, a Constituição deixa bem claro que, ressalvados os casos especificados na legislação, as contratações da administração pública serão realizadas mediante processo de licitação pública, para assegurar o quê? Condições de igualdade
entre todos os concorrentes. Como você já sabe, o processo licitatório, o procedimento licitatório é o procedimento formal realizado pela administração pública para quê? Para permitir que os interessados em contratar com a administração pública possam concorrer em condições isonômicas, ou seja, em condições de igualdade, e para que a administração pública consiga selecionar a proposta mais vantajosa, a melhor proposta, a proposta que melhor atenda ao interesse público. Daí a necessidade de realização de licitação para as contratações da administração pública como regra. Portanto, para a preservação do princípio da isonomia, da igualdade entre os possíveis licitantes e para que a administração pública selecione a melhor proposta, não despendendo indevidamente recursos públicos. E a Constituição também traz como competência privativa da União o estabelecimento de normas gerais, ou seja, de normas de âmbito nacionais sob licitações e contratos administrativos, abrangendo a administração pública em todas as suas esferas. A administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Alguns entendem que a Lei 8666, que o legislador pecou na mão com a Lei 8666 e tratou de muitos aspectos e não somente de normas gerais. Mas o que eu preciso dizer para vocês nesse ponto específico, que o estabelecimento de normas para a contratação direta, ou seja, para a contratação sem licitação, que é a exceção, como nós já vimos, que o estabelecimento dessas normas que essas normas tratam de matéria geral. Portanto, são normas que necessariamente têm que ser trazidas pela União, na sua competência privativa, para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos. O que isso revela para a gente? Que os estados, Distrito Federal e municípios não podem estabelecer hipóteses de contratação direta, ou seja, sem licitação, além das hipóteses traçadas na Lei 8666 de 93, tá ok? Que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, por meio da qual a União regulamentou, trouxe normas gerais de licitações e contratos administrativos. E foi justamente por meio da Lei 8666 de 93 que a União estabeleceu as hipóteses de contratação direta. De uma maneira geral, se nós verificarmos a Lei 8666, nos seus artigos 17, 24 e 25, nós veremos que temos 3 gêneros que autorizam a contratação direta, ou seja, sem licitação. O artigo 17 trata para a gente de hipóteses de legislação dispensada, licitação dispensada, desculpe. São hipóteses nas quais a administração pública não está obrigada a realizar a licitação e a administração pública pretende, em regra, dispor de um bem, de um determinado bem. Pretende dispor de parte de um bem, de uma parcela de um patrimônio seu. Além disso, o artigo 24 trata para a gente das hipóteses de licitação dispensável. Em regra, nas hipóteses previstas no artigo 24, a licitação ela é dispensável porque seria possível realizar o procedimento licitatório, né? Ao menos em tese, haveria a possibilidade de competições entre licitantes para a eleição da melhor proposta, da proposta que melhor atende a administração pública, mas a lei permite que nas hipóteses traçadas nos incisos do artigo 24, a administração pública decida se é o caso de proceder ao certame licitatório, de realizar o certame licitatório, ou se é o caso de realizar a contratação direta. E uma das hipóteses do artigo 24 é justamente da contratação por situação de emergência, né? A administração pública, portanto, vai realizar uma licitação, não vai realizar a licitação, vai realizar a contratação direta em caso de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada, né, a situação de urgência, que isso puder ocasionar prejuízos ao interesse público, observado o prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, no caso de contratação de obras e serviços, né, para a realização dessa contratação e a abertura de um novo certame. Tá ok? O que é importante destacar com relação ao artigo 24, inciso 4. Muitas vezes, a administração pública acaba fabricando essa questão da
da urgência, né? É o caso, por exemplo, de uma licitação. O Estado, a administração pública, contrata rotineiramente um determinado serviço, que é um serviço tido como essencial pela administração pública, e é um serviço contínuo, ou seja, realizado que não se exaure, o seu objeto não se exaure, ele é realizado continuamente. E a administração pública, tendo ciência disso, não abre o certame licitatório no tempo correto e deixa decorrer o prazo de validade do contrato anterior, terminar o contrato anterior para contratar por meio de contratação direta, por meio de uma suposta urgência. Nesse caso, a jurisprudência considera que não há a urgência de fato, que a urgência foi fabricada e que não seria o caso de aplicação do artigo 24, inciso 4. Tá? Um outro aspecto interessante aqui é que a jurisprudência também considera, por exemplo, que é possível realizar a contratação direta com base no artigo 24, inciso 4, quando a administração pública abre um certame licitatório, o certame é suspenso por um questionamento no Tribunal de Contas, né? Por ocasião alguém representa o Tribunal de Contas e em sede de exame prévio ao edital, o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, determina a paralisação de uma licitação estadual ou municipal, né? Ou quando ocorre alguma suspensão do procedimento licitatório por medida judicial proferida no curso do procedimento licitatório. Ou seja, nessas hipóteses, não tendo a administração conseguido realizar a licitação em tempo hábil, e sendo necessária a contratação, sendo imprescindível a contratação, estaria, de acordo com a jurisprudência, caracterizada a hipótese de contratação emergencial. Nós temos ainda as hipóteses de contratação de licitação inexigível. São as hipóteses de inexigibilidade de licitação, trazidas lá pelo artigo 25 da Lei 8666 de 93. Nessas hipóteses, ao contrário das hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação dispensável, nas hipóteses de inexigibilidade, em tese, não é possível realizar qualquer competição. Não é possível, não há como, por exemplo, se estabelecer critérios objetivos para o julgamento de uma determinada licitação, ou nós temos um fornecedor único e não seria possível, portanto, ter pluralidade de propostas. Por conta disso, a Lei 8666 de 93 diz que, quando for inviável a competição, a licitação será inexigível. Então, a inexigibilidade de licitação sempre está relacionada com a impossibilidade de competição. Não havendo essa possibilidade, será o caso de contratação direta por inexigibilidade. E é importante destacar que o artigo 25 da Lei 8666 traz para a gente um rol exemplificativo, quando menciona que é inexigível a licitação em especial, e traz aí 3 incisos regulando as possibilidades de contratação direta por inexigibilidade, tá ok? E uma das hipóteses que a gente selecionou como exemplo é a hipótese de contratação de profissional do setor artístico por meio do seu empresário exclusivo ou diretamente, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública local. É o caso, por exemplo, da administração pública de um município que pretende contratar um cantor reconhecido, consagrado pela crítica especializada, né, ou pela opinião pública local, e que faz isso por meio da inexigibilidade de licitação, considerando que seria impossível estabelecer critérios objetivos para julgar qual seria a melhor proposta, qual seria o melhor cantor a ser contratado. Não é possível comparar eventuais propostas, comparar o serviço a ser prestado, que seria, no caso, a apresentação musical. Tá ok? Bom, e o artigo 26 da Lei 8666 de 93 traz para a gente o procedimento a ser observado nas contratações diretas realizadas pela administração pública. Tá ok? Então, esse procedimento, olha, é possível realizar contratação direta? É possível, nós vimos nas hipóteses de licitação dispensada, dispensável ou de inexigibilidade de licitação, tá ok? Mas, considerando que toda a contratação pública envolve o dispêndio de recursos públicos e que a administração pública não pode simplesmente jogar recursos pela janela, tem ao contrário que contratar de acordo com os preços de mercado, tem que observar tem que fazer
o dispêndio público da melhor forma possível, para realizar a dispensa de licitação, a contratação direta por inexigibilidade de licitação, é necessário um procedimento no qual sejam justificadas, né, a hipótese de contratação direta, né, e é necessário ainda que a contratação direta seja comunicada dentro de 3 dias à autoridade superior nessa justificativa para ratificação e publicação na imprensa oficial pelo prazo de 5 dias como condição para a eficácia dos atos. E o artigo 26 traz aí nos seus incisos a forma como deveria ser instruído o processo de contratação direta. Tá? Então, o processo de contratação direta, necessariamente, ele tem que ser instruído com a caracterização da situação emergencial ou calamitosa, se for o caso de dispensa, né? A razão da escolha do fornecedor ou executante, portanto, é imprescindível que a administração pública demonstre que o fornecedor ou executante foi escolhido porque era uma empresa do ramo e que tinha condições de executar o objeto, né? Que era uma empresa que tinha a habilitação necessária para executar o objeto, entregar o bem que a administração pretendia contratar. Além disso, é imprescindível a justificativa de preço. Por quê? A administração pública, quando contrata, despende recursos públicos. Nós sabemos que a administração pública se rege, entre vários princípios, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Os recursos públicos, sendo integrantes da administração pública, eles não podem ser jogados pela janela, eles não podem ser utilizados de forma indevida. Os recursos públicos têm que ser utilizados para o atingimento do interesse público, mas a administração pública, além disso, não pode despender recursos além do que o necessário para realizar as suas contratações. Tá ok? E além disso, o inciso 4 traz para a gente a necessidade de documentos de aprovação de projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, na eventualidade dos bens a serem contratados serem relacionados a projetos de pesquisa, tá ok? Importante, pessoal, o TCE, e aí a gente menciona o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque é o órgão responsável por analisar as contratações realizadas pela administração pública estadual ou dos municípios que não têm Tribunal de Contas municipal dentro do Estado de São Paulo, né? O TCE traz para a gente uma série de interpretações acerca dos dispositivos da Lei 8666, quando realiza a análise das licitações, dos contratos administrativos, exercendo a sua função de órgão auxiliar do Poder Legislativo na função fiscalizatória, tá ok? E o TCE mencionou já algumas vezes, e em especial no julgamento do TC número 43126/2610, quais seriam os elementos que deveriam constar do procedimento de contratação direta. Protocolo de enumeração, publicação do ato de ratificação, demonstração da situação emergencial, esclarecimento das razões de escolha do contratado, bem de acordo com aquilo que determina o artigo 26 da Lei 8666 de 93. Justificativa dos preços, propostas de documento de habilitação, comprovante de publicação de extrato do contrato, tá ok? Então, o TCE interpreta a regra do artigo 26 e diz pra gente, olha, é preciso instaurar um procedimento formal para realizar a dispensa, esse procedimento tem que ser protocolado, numerado, né? E tem que conter todos esses requisitos para que seja possível avaliar se era o caso de contratação direta. E para que seja possível aferir se a administração pública despendeu os recursos públicos da melhor forma possível e não despendeu recursos além do necessário para o atingimento do interesse público concernente àquela determinada contratação. No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, quando praticamente reproduziu os incisos do artigo 25, dizendo que o procedimento de contratação direta teria que ter a caracterização da situação emergencial, a razão da escolha do fornecedor, a justificativa de preço e o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens seriam alocados. Tá ok? Pessoal, vistas todas essas questões, vamos analisar a prova, a questão cobrada pela OAB, para verificar qual seria a alternativa correta? Bom,
Alternativa A diz pra gente: as hipóteses de dispensa e inexigibilidade não exigem justificativa de preço. Então, quando diz não exigem justificativa de preço, a questão está em desacordo com o que prevê com o procedimento previsto no artigo 26 da Lei 8666 de 93. Tá ok? Então, a alternativa A está errada. A alternativa B diz pra gente: a dispensa de licitação, assim como a inexigibilidade, não prescinde de justificativa de preço, uma vez que a autorização legal para licitar não significa a possibilidade de contratação por preços superiores aos preços de mercado. Ou seja, as hipóteses de contratação direta não são um cheque em branco para a administração pública despender recursos como bem pretenda, né? E quando diz não prescinde, cuidado, que pode ser uma pegadinha da questão. Tem gente que tem mania de utilizar o termo prescinde, né, para confundir com aquilo que é preciso. Na verdade, quando a questão prescinde, é facultativo, opcional. Quando a questão fala para a gente não prescinde, né, a questão menciona o quê? A questão menciona que a justificativa de preço ela é imprescindível. A justificativa de preço ela é indispensável para as contratações diretas. Pessoal, essa alternativa está correta, né? É aquilo que a gente acabou de mencionar. O artigo 26 traz para a gente a necessidade de que todas as contratações diretas da administração pública sejam realizadas e que, mediante um procedimento específico, e que nesse procedimento tenha justificativa de preço, análise de preço de mercado, tá ok? Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa C diz para a gente: apenas as hipóteses de dispensa de licitação e não as situações de inexigibilidade exigem justificativa de preço. Lembram lá do artigo 26? O artigo 26 é muito claro no sentido de que tanto as dispensas quanto para as situações de inexigibilidade é imprescindível a realização da justificativa de preço. Muito embora nas hipóteses de inexigibilidade não seja possível a realização de uma competição, é necessário se avaliar a justificativa de preço para verificar se a administração de fato não despendeu para realizar aquela contratação além do necessário, tá ok? Então, a alternativa C está errada. E a alternativa D diz pra gente que a dispensa não exige justificativa de preço. Novamente a gente volta para aquela questão que todas as contratações diretas, elas exigem sim a justificativa de preço. Então, a justificativa se aplica às hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Portanto, a alternativa D está incorreta. Vamos verificar o nosso gabarito aqui, passando o gabarito chegando para a gente, né? Gabarito na tela. Só mais um toque, né, na questão do prescindível. Prescindível é aquilo que é opcional, ou seja, não é obrigatório, não é necessário, que era uma das pegadinhas da questão. Imprescindível, aquilo que é indispensável. Quando eu digo não prescindível, eu estou dizendo o quê? Que aquilo que é imprescindível. Não é imprescindível, é prescindível, ou seja, é facultativo, dispensável, tá ok? É um toque, uma ideia aí para facilitar a resolução da nossa questão. Então, gabarito na tela, alternativa B. A dispensa de licitação, assim como a inexigibilidade, não prescinde da justificativa de preço. E, passando aqui, se a gente tivesse substituído, se a questão contivesse o termo é imprescindível ao invés do não prescinde, com certeza ela ficaria muito mais fácil. Tá ok? Bom, pessoal, essa foi a resolução de uma questão de direito administrativo relacionada ao exame da OAB. Lembrando da alta incidência das questões da Lei 8666 de 93 nos exames da ordem. Então, portanto, é imprescindível que você leia a Lei 8666 de 93, estude a Lei 8666 de 93, porque ela pode constar da sua prova. Bons estudos, até logo, um abraço.